Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar nossa aula e vamos falar um pouquinho sobre o teste de hipótese. É sobre o teste T, né, e as alternativas não paramétricas. Então aqui eu abri o arquivo survey 5ED, né? Então nós vamos fazer o teste T e uma alternativa para amostras independentes e uma alternativa ao teste T seria o teste de Mann-Whitney, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos comparar os dois grupos, a variável autoestima, né, que seria, deixa eu ver onde que ela está aqui, total estresse, deixa eu olhar aqui, acho que é mais fácil olhar aqui, ó. Autoestima, ó, essa total TSLFS, ó, então total autoestima, né? Então nós vamos comparar essa variável em relação ao sexo masculino e feminino. Será que tem diferença da autoestima em relação ao sexo? Então a primeira coisa que a gente falou é olhar a normalidade dos dados para ver se eu vou fazer um teste paramétrico e não paramétrico. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, ó, dados, dividir arquivo, eu vou organizar saídas por grupo, sexo, né? Então vamos lá, dados, dividir arquivo e organizar saídas por sexo. Ok. Então eu vou vir aqui agora no início, ó, analisar, estatística descritiva e vou marcar o explorar. Então a variável que eu quero é a autoestima lá. Esse total self-esteem aqui, ó. Estatísticas aqui, pode deixar do jeito que está. Eu vou em diagramas, vou marcar aqui histograma, vou desmarcar a caule folha, vou pôr aqui, ó, diagramas de normalidade com testes, tá? Então eu entrei aqui em diagramas, marquei histograma, diagrama com normalidade com teste, vou continuar e vou dar OK. Bom, então ele está fazendo a estatística descritiva da variável autoestima para o sexo masculino e para o sexo feminino, que nós já fizemos separadamente, né? A gente mandou dividir o arquivo aqui, ó. Então tem autoestima para o masculino. Se a gente olhar a normalidade aqui, então os dados não deram distribuição normal, deu 0, 0, 0. É um pouquinho assimétrica à esquerda, né? E se eu olhar aqui no caso para o feminino, também não deu distribuição normal. Então, como eu quero comparar os dois grupos aqui, o ideal seria usar o teste não paramétrico, que seria o Mann-Whitney, tá? Só que eu vou fazer o Mann-Whitney e o teste T com o mesmo conjunto de dados aqui, tá? Isso aqui é só para motivo de exemplo aqui, né? Então eu olharia aqui a significância, 0,000 é menor que 0,05, então eu rejeito H0, né, que H0 seria a normalidade, e assumo que esses dados não têm distribuição normal. Então se eu quero comparar a autoestima do masculino e feminino, eu teria que fazer o teste de Mann-Whitney, né? Mas como eu falei, vamos fazer dos dois testes só para a gente ver didaticamente. Então para eu fazer um teste T, eu venho aqui, ó. A primeira eu tenho que voltar lá, dados, dividir arquivo e mandar analisar todos os casos, não criar grupos. Então, ok. Então, eu vou tirar aquela função que eu tinha dividido o arquivo em grupos. Então, eu voltei lá, eu desmarquei aquela opção que agora vai avaliar, analisar todos os grupos, né, todos os dados. Então, vem aqui, ó, analisar, comparar médias e teste T amostras independentes. Tá? Então, dados, analisar, comparar médias, teste T dados independentes. Então, qual que é a variável de teste que eu vou testar? Então, essa variável aqui é a variável autoestima, total self-esteem aqui, ó. E qual que é a variável de agrupamento? É a variável que eu quero comparar, que seria o sexo aqui, ó. Então, ele vai pedir para definir grupos, né? Então, a gente sabe que o masculino é número 1 e feminino número 2. Então, eu coloco 1 e 2 aqui, definir grupos. Aí põe continuar, né? Então, ó, a variável de teste é total self-esteem, e variável de agrupamento é o sexo 1 e 2. E agora eu vou dar OK aqui, ó. Tá? Bom, então ele soltou os dados aqui, ó. Então ele me mostrou aqui, ó, autoestima do masculino, a média é 34 e do feminino a média é 33, é um pouquinho mais baixo, né? Eu tenho 184 dados masculinos e 252 femininos.
Aqui é o resultado do teste. Então, o primeiro que ele faz aqui, esse teste de Levene para igualdade de variâncias, né, de variações, ele está testando aquela igualdade de variâncias que a gente falou na aula teórica, né? Então, ele faz um teste F e mostra o p-valor, que é a significância. Ó. Então, aqui está 0,062. Então, a hipótese de H0 aqui é que os dados têm variâncias homogêneas. E a alternativa é que não tem variância homogênea. Como deu 0,062 é maior que 0,05, significa que as variâncias são homogêneas. Então, eu vou olhar o teste T nessa primeira linha aqui. Ó. Se esse sig aqui, que seria o p-valor, fosse menor que 0,05, significa que as variâncias são não homogêneas. Então, eu vou olhar nessa linha de baixo aqui. Tá? Então, daqui para cá é o teste T. Tem essa linha de cima e a de baixo. A de cima é se os dados têm variâncias iguais. E a de baixo é se os dados têm variância diferentes. Né? Bom, então aquele T calculado que a gente viu lá, que ele calculou, e vai ver se ele é maior ou menor que o da tabela. Só que, igual eu falei para vocês, o programa não mostra o valor tabelado para eu comparar. O que ele mostra? Ele mostra a significância aqui. Ó. Duas extremidades, então significa que é bilateral. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse sig é 0,105. Ou seja, é maior que 0,05, então está dentro da curva. Se ele fosse menor, ele estaria na ponta da curva. Então, como é 0,101, significa que ele está dentro da curva, ele é maior que 0,05, então eu aceito H0, eu não rejeito H0. Qual que é a minha H0? Que a média de autoestima dos masculinos é igual à média de autoestima dos femininos. Qual que seria a hipótese alternativa? Que a média de autoestima no grupo masculino é diferente da autoestima do grupo feminino. Né? Então, como o p-valor aqui ó, deu 0,105 é maior do que 0,05, então eu aceito a hipótese H0 e concluo que não tem diferença entre os grupos. Tá? Se a gente olhar o intervalo de confiança aqui para a diferença entre eles, está vendo? Está de menos 0,17 até 1,87, ou seja, o zero está passando nesse intervalo. Então, se o zero passa no intervalo, significa que a diferença de um menos o outro pode ser igual a zero. Então, aqui confirma também que não tem diferença entre os dois grupos. Tá? Então, nós fizemos um teste T para amostras independentes e a gente viu que não tem diferença entre os grupos. Bom, uma outra alternativa, como a gente viu, como não deu distribuição normal, seria eu fazer um teste não paramétrico para comparar esses dois grupos. Como são amostras independentes, o teste não paramétrico indicado seria o teste de Mann-Whitney. Então, eu vou vir aqui, ó, analisar testes não paramétricos, amostras independentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, customizar análise. Né? Então, está marcado comparar automaticamente, eu vou pôr customizar. Aí eu venho aqui em cima em campos. Ó. Então, qual que é a variável que eu vou testar? Testar campos. Então, eu vou testar a autoestima. Então, é total self-esteem aqui. Ó. E quais são os grupos? Eu vou testar baseado em quais grupos? Com base no sexo. Né? Comparar os dois grupos. Tá? Depois eu venho aqui em configurações. Ó, eu vou clicar aqui e eu quero o teste de Mann-Whitney. Tá? Então, eu entrei em campos, selecionei total autoestima no campo de testar. O grupo que eu quero testar seria o sexo, eu coloquei aqui em grupos. E aqui em configurações eu cliquei aqui, customizar teste. E escolhi o Mann-Whitney. Tá? Então, eu vou mandar executar. Então, aqui ele está fazendo o teste do Mann-Whitney. Então, o que ele faz? Ele faz o ranking, né? Ó, teste de Mann-Whitney, e esse signo aqui é o p-valor, deu 0,22, ou seja, maior que 0,05. Então, não tem diferença entre os dois grupos, masculino e feminino, em relação à variável autoestima, que é TSLFEST. Né? Então, aqui confirmou o que a gente tinha visto no teste T. Se eu der dois cliques aqui em cima desse quadro, clicar duas vezes nesse quadro, ele vai abrir uma nova janela para a gente. Então, ele especifica um pouquinho mais, ele dá mais alguns detalhes. Né? Ó. Então, aqui o feminino, a classificação média dele, o ranking, foi 212,19 e o ranking médio 227. Né? Então, essa diferença de 212 para 227 foi não significativa.
Tá? Então nós fizemos o teste de Mann-Whitney, e que ele é uma alternativa ao teste T, seria um teste não paramétrico. Então quando o teste T não atende às pressuposições, ou seja, principalmente distribuição normalidade, eu uso o teste de Mann-Whitney. Tá? Então nós fizemos teste T e Mann-Whitney quando eu quero comparar dois grupos independentes. Né? Então, por exemplo, comparei o grupo masculino e feminino, e qual variável que eu estou comparando? A autoestima. Será que o grupo masculino e feminino são diferentes em relação à autoestima? Foi isso que a gente fez. Tá? Bom, agora não vou salvar, então nós vamos abrir agora um outro arquivo, que seria o arquivo Experiment 5ED. É aquele que tem no banco de dados. Se não me engano, acho que é o quarto banco de dados que eu passei para vocês que está no site lá, tá? Experiment 5ED. Então agora nós vamos fazer teste T para amostras pareadas, ou seja, antes e depois, tá? Então nós vamos usar essa variável aqui, ó, FOST1. Quer ver FOST1? Então seria medo de realizar um teste estatístico, tá? Então é uma escala que mede medo. Então, o medo que o aluno tem de realizar um teste, né? Depois foi feita uma intervenção para melhorar a confiança dele, e depois mediu o medo também no tempo 2. Então, ou seja, será que depois dessa intervenção o medo dele diminuiu? Ou seja, caiu a escala, o score foi menor? Então é isso que nós estamos comparando, tá? Então nós vamos comparar, é o mesmo grupo. Antes fez um teste e depois, no tempo 2, fez outro teste. E mediu o medo que ele tinha de fazer a prova estatística. É lógico que isso aí não vai acontecer com vocês, né? Mas foi só um experimento com os alunos lá, né? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui primeiro, ó, analisar, comparar médias, só que agora eu vou fazer um teste T para amostra em pares, né? Ou seja, amostras pareadas. Tá? Então analisar, comparar médias, teste T para amostras em pares. Bom, então eu vou colocar aqui, ó. Então na primeira variável aqui, ó, eu vou selecionar esse fear states aqui, tempo 1, e colocar para cá, e depois vou pôr aqui isso aqui, fear state no tempo 2. Tá? Então colocou aqui variável 1 e variável 2, ó, vou comparar. E vou dar OK. Tá? Bom, então ele fez o teste T, ó. Então colocou aqui, ó, a média no tempo 1 foi 40, e a média no tempo 2 foi 37. Então, ou seja, diminuiu o score dele do medo, né? Ou seja, a intervenção parece que foi boa. Agora, será que essa diferença é significativa? Então, nós vamos ver pelo teste T. Tá? Então, aqui ele mostra a média das diferenças. Ó. Se eu pegar 40,17 menos 37,50, vai dar esse 2,667 aqui. Ó. E aqui está o p-valor, deu 0,000. Ou seja, é menor que 0,05 e é menor também que 0,01. Então, significa para a gente o quê? Que existe diferença entre o antes e o depois. Né? Ou seja, essa diferença de 37 para 40 ela é significativa. Então, mostra que a intervenção foi eficiente, né? E houve uma redução no score do medo do tempo 1 para o tempo 2. Tá? Então, foi feito o teste T, então mostrou que existe uma diferença entre eles. Né? Bom, então, como se não tivesse dado distribuição normal, uma alternativa a esse teste T emparelhado seria o teste de Wilcoxon, que é um teste, quando eu comparo o antes e depois, também não paramétrico. Então, é o mesmo caminho. Eu vou vir aqui, ó, analisar, testes não paramétricos, só que agora amostras relacionadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, customizar análise, vou vir em campos. Então, quais variáveis que eu vou testar? Então, vou testar fears aqui, ó, stat tempo 1 e fears stat tempo 2. Ó. Então, vou testar o tempo 1 com o tempo 2. Tá? Configurações aqui, eu posso customizar testes e clicar aqui, ó, quero o Wilcoxon per sign rank test aqui. Ó, tá? Então, vou colocar o teste de Wilcoxon e vou mandar executar. Então, aqui está fazendo o teste de Wilcoxon e olha aqui, ó. O p-valor foi 0,000, repetiu a mesma coisa do teste T, ou seja, existe diferença entre o tempo 1 e o tempo 2. Se eu der 2 cliques aqui em cima, né, ele vai abrir uma janelinha com alguns detalhes a mais. Né? Então, aqui mostrando aqui, ó, que teve diferenças positivas aqui entre as amostras, mas aqui não solta muita coisa não, ele mostra aqui o ranking, né, e o p-valor. Tá?
Mas então só mostrando que quando eu tenho amostras emparelhadas, ou eu vou usar o teste T para amostras emparelhadas, ou o teste de Wilcoxon, que seria uma alternativa não paramétrica. Tá? Então eu vou passar uma tarefinha para vocês trabalharem esse tipo de teste. Tá? Então lembrando, então, quando eu tenho dois grupos, ou eu faço o teste T, amostras independentes. Se for não paramétrica, eu faço Mann-Whitney. E se a amostra for emparelhadas, antes e depois, eu faço teste T para amostras emparelhadas ou testes de Wilcoxon. Tá? Então, até a próxima.